Eu gosto sim. Glória a Deus. É incrível. Nós de ver que eu perdi a Bíblia, ou que achou que faça um bom proveito. Em nome do Senhor Jesus. Aqui no livro de Lucas, aliás, Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 46 e o versículo 47. Glória a Deus. Versículo 46 diz assim: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permanece nas trevas. Não permanece nas trevas. E se alguém ouvir a minha voz, ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. 48. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tem pregado, essa é a de se julgar nos últimos dias. A palavra de Deus nos diz que Jesus veio a este mundo, não foi para condenar o mundo, mas sim para salvar, para libertar, para nos tirar das trevas. Mas como é isso? Você fala para tirar das trevas. A palavra de Deus nos fala que quando o homem pecou, ele caiu no fracasso. Quando ele desobedeceu o decreto de Deus, ele caiu no fracasso, no pecado. E se caiu no pecado, está nas trevas. E a palavra de Deus nos diz dessa maneira: quando a luz entrou nas trevas, as trevas ficou se confundiu. Quem é a luz? Do qual eu acabei de ler nesse instante. Jesus é a luz. O pecado é as trevas. Foi por essa razão que Jesus veio poder iluminar as trevas. Ou, aliás, tirar as pessoas das trevas ou do pecado, para colocar na luz, porque Jesus é a luz. Eu trago essa palavra ao seu coração para você entender o que realmente é a palavra de Deus, do qual que
Se não fosse a palavra de Deus, nós estaríamos condenados, nós estaríamos perdidos, junto com Satanás. Quem é a palavra? Jesus chegou no lugar alto e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. O que significa água? É a palavra de Deus. E a Bíblia nos fala que Jesus é a palavra. E Ele quer conceder, Ele veio esse mundo para nos proporcionar a sua palavra em nossas vidas, para que nós podemos alcançar a nossa salvação. Quando fala em salvação, lá no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que fala: nenhuma condenação há quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Todo aquele que anda, que faz, que se inclina pela carne, ele está andando nas trevas, porque está fazendo a vontade da carne. A carne vai pelo fracasso, pela tendência do pecado. E todo aquele que vive no pecado, a palavra de Deus é clara, ele está andando nas trevas. Mas Jesus é luz, Ele quer iluminar as trevas, que nós podemos alcançar a nossa salvação, e nos tirar das trevas e colocar na luz, assim como nós estamos debaixo desta luz, deste sol. A Bíblia nos fala que Jesus é o sol da justiça, Ele ilumina tudo, assim como o sol ilumina tudo. Jesus ilumina tudo neste mundo. Ele é o sol da justiça, e Ele quer iluminar a sua vida, os seus passos, nos momentos mais caóticos, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais problemáticos na tua vida. Às vezes você tem olhado de uma banda para o outro e não tem visto uma solução na tua vida, mas a Bíblia nos fala, quando nós colocamos Jesus Cristo em prioridade, em primeiro lugar na nossa vida, nós saímos das trevas e entramos na luz. Aleluia! Jesus está com seus braços estendidos. A palavra de Deus nos diz que Jesus está com seus braços estendidos para nos receber, nos pegar, nos abraçar e nos tirar do lugar mais difícil que nós enfrentamos nas nossas vidas. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, versículo 1, que fala que a mão do Senhor não está encolhida que não pode salvar, nem seus ouvidos gravados que não pode ouvir. Os seus braços estão estendidos para com toda a humanidade, mas as pessoas não observam isso, não enxergam isso. Mas a palavra de Deus também nos diz que Jesus mesmo falou com a sua palavra, confirmando esta palavra que eu citei nesse instante. Deus tinha usado o profeta Isaías, e depois, há muitos anos, há mais de 600 anos, Jesus veio a este mundo. Aí Ele disse com a sua palavra: Jerusalém, Jerusalém, tu que mataste os profetas, tu que mataste os profetas, eu colhei teus filhos, como a galinha colheste os pintinhos debaixo das tuas asas. Jesus sem falar por parábola.
para que as pessoas viessem entender a sua palavra, para que o homem, o ser humano, viesse entender do que ele tinha falado. Ele continua com seus braços estendidos para agir na vida do ser humano, assim como quando Deus deu a ordenança para Moisés tirar o povo de Israel da terra do Egito. A palavra de Deus nos fala que Deus tirou o povo de Israel da terra do Egito com teu braço potente, a tua mão abençoadora estendida para com o povo de Israel. Veio aquela caravana tão grande, aquele exército de Israel, aliás, do Egito, para saquear, matar o povo de Israel. Mas Deus o protegeu com seu braço potente, a tua mão abençoadora, teu braço colhedor. Deus agiu na vida deles. Assim como Jesus continua o mesmo. Jesus é ontem, hoje, amanhã eternamente. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos anunciar, dar testemunha viva de Deus para com toda a humanidade. Quem é testemunho de Deus? É Jesus Cristo, o Messias, o prometido, Messias, o enviado. Jesus foi enviado a este mundo para nos conceder a nossa salvação e nos conceder a vida eterna e nos tirar da maldição. Porque a palavra de Deus nos fala, quando o homem pecou, toda a raça humana ficou debaixo da maldição. Mas a palavra de Deus nos fala, através de Jesus Cristo, veio a graça não merecível, aonde que o homem não era digno, aliás, o homem não é digno da graça de Deus. Mas Deus, olhando do seu trono sobre a terra, não imputando nossos pecados, mas dando a oportunidade para com toda a humanidade, que a humanidade viesse alcançar a salvação em Cristo Jesus e crer no nome de Jesus, do qual que eu acabei de ler nesse instante. Nós devemos acreditar, crer em Jesus. E a palavra de Deus nos diz que Ele continua dando oportunidade para com toda a humanidade. E a humanidade não tem observado isso. A raça humana não tem dado crédito na sua palavra. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 1, que fala: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? A Bíblia nos fala que o ser humano sempre rejeita a palavra de Deus. A Bíblia nos fala que Deus nunca rejeita o ser humano. Quando o ser humano se aproxima de Jesus Cristo, foi por essa razão que Jesus veio, para nos conceder esse privilégio de nós alcançar a vida eterna, de nós estar ao lado do Criador. Quem é o Criador? É o nosso Deus, nosso Pai. Para nós se aproximar do nosso Criador, do nosso Deus, nós devemos se aproximar de Jesus Cristo. Lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 8,
parte A, que fala: chegai a Deus, e Ele chegará a vós. Através de quem? De Jesus. É Jesus dizendo com a sua palavra, quando Ele estava aqui nesse mundo, quando o nosso mestre, nosso Salvador Jesus estava aqui nesse mundo, Ele diz com a sua palavra, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para nós se aproximar de Deus, para nós chegar até Deus, nós devemos se aproximar de Jesus Cristo. Eu deixo essa palavra ao seu coração. Não endurece o seu coração, mas se aproxima de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus vai escrever seu nome no livro da vida. E a Bíblia nos fala, no grande dia do Senhor, Ele olhar lá no livro da vida, não encontrar seu nome. Todo aquele que não tiver seu nome escrito no livro da vida, vai ser lançado num lago de fogo, junto com Satanás. Se eu falar para você para onde que você quer ir, para o inferno ou para o céu, você vai dizer: eu vou para o céu. Para nós subir para o céu, nós temos que fazer um compromisso com o Senhor Jesus. A única maneira para nós alcançar a salvação, nós estar com o nosso nome escrito no livro da vida, nós temos que se aproximar de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa alma, o autor e consumador da nossa vida, da nossa fé, o único que pode fazer tudo nas nossas vidas, nos tirar da condenação, é Jesus. A palavra de Deus nos fala que o Satanás vive nos acusando dia e noite. Ele é o nosso acusador, vive nos acusando dia e noite, mas Jesus está ao lado do Pai. Jesus é o nosso advogado. A palavra de Deus fala: se alguém pecou, tem um advogado que pode nos perdoar. Não importa o que você praticou, não importa qual pecado você tem, Jesus está pronto para perdoar. Não tem pecado grande nem pecado pequeno, tudo é pecado. Mas para nós ter a vida eterna, nós temos que se arrepender. Aí Jesus vai nos perdoar e nos conceder a nossa salvação. Meu Deus e meu Pai, eu agradeço ao Senhor por tudo que tem feito por nós. Ó meu Deus, por mim, eu oro que o Senhor possa agir na vida de cada um, das pessoas que estão ao alcance desta voz. Ó meu Deus, eu oro, eu coloco a vida deles nas mãos do Senhor, no nome do Senhor Jesus.